Ah, pessoal, estamos voltando com a nossa live de vitimologia. Tá difícil hoje, hein? Imagina o aperto que todo mundo tá passando com as lives aí. Gente, estamos continuando aí. O Antes está voltando. A gente. Sejam muito bem-vindos novamente. Vamos colocar o Anderson aqui. Roberto Jório, meu professor de psicologia na Univale. É o Anderson aí. Agora, semana passada eu fiz uma live só com áudio, gente. Travou a imagem, mas o áudio funcionou. Vamos lá, Anderson, manda ver. Acho que agora deu certo. Agora vai? Vai, beleza. Mas então, Lélia, então, essa ruptura cultural que a gente tem nas ciências criminais com a vitimologia, eu acho não, tenho certeza, que futuramente, né, eu alerto muito meus alunos para isso, é que nós temos que nos preparar para o mercado e para um sistema de justiça, e aí eu falo em Ministério Público, né, Judiciário e Defensoria, que os concursos públicos vão passar a exigir esse conhecimento, esse domínio para a formação do seu quadro de membros, né, com certeza. Você falou uma coisa interessante. Ô, Anderson, é impressionante a quantidade de questões de vitimologia que estão caindo nas provas de criminologia dos concursos. Eu olhei agora em janeiro, fevereiro, eu olhei todas as questões de concurso de criminologia que foram pedidas nos últimos 15 anos. Para você ter uma ideia, tem 65 cargos no Brasil que pedem criminologia na prova. A maioria Polícia Civil de São Paulo, lá tem acho que 14 cargos, tem Defensor Público Estadual, tem um monte. Aliás, a Defensoria Pública está de parabéns, ela está bem à frente do Ministério Público e a magistratura nisso aí. Então, acontece, dentro das perguntas todas, vitimologia deve ser 20% de tudo. Deve ser de 15% a 20%. Cai muito. A vitimologia, cada vez mais, ela está sendo cobrada nas provas. Sim, eu tenho certeza, e eu também penso muito no mercado, né? Que nós temos aí hoje um mercado na advocacia criminal, que eu vejo assim uma lacuna com relação ao domínio da técnica de se realizar aquele amparo, né, ao vitimado. E talvez se o doutor Breno esteja aqui presente com a gente, eu acho que ele está assim que eu vi ele entrando, ele deve se deparar diariamente com várias demandas e muitas vezes o indivíduo ele precisa, né, de um advogado para orientá-lo, até mesmo, né, para dizer que tem que ir à delegacia, né, e depois o que se fazer, porque quando se tem um dano, gente, né, ainda que decorrente de uma infração penal, nós temos também danos civis, porque de um ilícito penal, em regra, tá? Depende da natureza do crime, nós temos também o ilícito civil. E temos aí consequências civis. A questão não para no ilícito penal. A responsabilidade penal é uma coisa, responsabilidade civil é outra. E muitas vezes, dependendo do ato que se pratique, né, tem que se ter também a noção de como fazer, né, esse atendimento e, através da reparação civil, a gente consegue chegar na reconstrução do bem jurídico que foi violado. E ouço muito, Quando eu Léo. fui, quando eu Ouço fui muito. advogado, eu atuei como advogado entre os 26 e os 30 anos. Eu atuei uns 4, 5 casos como advogado assistente de acusação. E, ó, Sim, eu ia na delegacia junto com a vítima, é, peticionava em juízo também, eu pintava e bordava, eu estava ali. sim, e tem que ficar muito claro, Léo, porque muitas vezes, eu já me deparei mais de uma vez com isso, tá? A vítima, muitas vezes ela sofre, por exemplo, um dano patrimonial, e ela fala o seguinte, olha, aconteceu essa situação comigo, tá? E eu tenho que fazer algo aí para resolver o meu problema. E a gente fala, olha, é um fato grave, né? É um crime muitas vezes. E o certo é se fazer uma notícia crime, né? Se dirigir à autoridade policial, levar ao conhecimento. E ela muitas vezes, o vitimado muitas vezes fala, olha, não tem interesse nenhum que esse cara vá para cadeia. Eu quero resolver o meu problema. Eu quero, né, que o meu patrimônio seja restaurado e qual seja o dano que foi praticado ali. Eu não tenho interesse, eu não tenho interesse na persecução da liberdade dele. E aí geram várias dúvidas sobre isso, né? Se geram várias dúvidas, porque será que o sistema retributivo, da forma que se apresenta hoje, sem qualquer opção,
tanto para o vitimado, tanto para o agressor, de realizar ali, fora do âmbito do juizado especial, né? Uma autocomposição que tire o direito penal de cena, né? Que o Estado saia um pouco de cena com relação à resolução do conflito. Será que não pacificaria, né, esse conflito? Mas por que eu questiono isso? Porque muitas vezes o direito penal ele não cumpre o seu papel ali de pacificar, né? De realmente restaurar o bem jurídico. Porque qual a finalidade da pena, né, gente? Retribuir, prevenir, ressocializar. E a pacificação do conflito, que é o essencial, é o primordial. Será que o direito penal hoje consegue, na crise da pena privativa de liberdade? Então, são vários questionamentos que a vitimologia começa a explorar e começa a acender uma luz, né, do fim do túnel desse sistema retributivo que muitas vezes representa sofrimento ou, às vezes, né, o mal em si mesmo, ou muitas vezes um mal necessário, porque a gente não pode fechar os nossos olhos até uma posição muito polêmica, que a pena privativa de liberdade, apesar de, na minha opinião, hoje não cumprir as suas finalidades, ela se torna um mal necessário na sociedade. Por que um mal necessário? Porque ela, de certa forma, neutraliza aqueles que estão agredindo bens jurídicos terceiros. E se ela não existisse, nós vivemos aí, né, num caos social, né, praticamente num estado de natureza que hoje, né, os órgãos de persecução, o policiamento ostensivo não deixa acontecer. Sim. Você falou uma coisa interessante, eu vou dar um caso concreto para vocês, na minha visão, sobre como que o direito da vítima ele fica para trás nesse país. Vocês devem ter visto aí essa semana uma matéria sobre um julgamento que vai ter no Supremo, parece que vai ser amanhã, não sei se é um julgamento eletrônico. O Supremo vai decidir se o tribunal pode determinar novo júri de réu absolvido. Se o réu for absolvido por prova contrária aos autos, segundo essa teoria que estão fomentando aí, o Ministério Público não vai poder recorrer, porque o júri é soberano. Aí eu falo uma coisa com vocês, gente. Eu fui jurado 4 anos. Jurado erra. Já pensou você ter um parente assassinado, o jurado vai, vota errado, e aí e absolve esse acusado. Você não pode, não pode haver recurso, por quê? Porque tem uma tese que fala que isso fere o direito do réu. Gente, mas e o direito da vítima e da família dela? Como é que fica? Então, assim, está para ser votado a qualquer momento. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Se o Supremo decidir isso, eu acredito, inclusive, que o Brasil vai ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos depois, por falta de proteção das vítimas. Eu acho o seguinte, tem que olhar os dois lados não apenas um lado. Não sei se o Antes concorda comigo, né, Antes, mas a gente não defende um direito penal da vítima, a gente não quer isso. Seria Não, injusto. porque é o seguinte, né? A gente não pode, eu sempre deixo muito claro, até uso minhas mãos aqui para isso, porque nós não queremos, de forma alguma, né, rechaçar direitos dos réus, dos acusados. Gente, muita gente confunde, né? E é normal essa confusão, porque para a gente conhecer, a gente tem que estudar, e o senso comum não permite isso. E eles acham que abolicionistas e garantistas são as mesmas pessoas e são do mesmo grupo, né? Não, não são. Eles pensam diferentes. Os garantistas não simpatizam com as ideias dos abolicionistas e são coisas completamente distintas. Então, qual é a ideia, né? E é a vertente que eu sigo aqui da vitimologia. Olha, nós queremos paridade entre as partes, mas é claro, nós temos que tomar cuidado. E eu, apesar de aqui estar numa vertente vitimológica, eu compreendo o argumento dos garantistas de que há um risco da privatização do processo penal. Compreendo, porque muitas vezes pode sim se acontecer, né, interesses alheios aí, né, aos interesses do Estado, né, de ver se o fato é verdadeiro, não simplesmente em virtude da infração à norma. E também pode existir, isso aí eu estou falando a teoria que existe, então não estou falando que eu concordo com isso, mas falando que pode existir, uma quebra da paridade de armas. Por quê? Nós temos o Ministério Público, né, que tem poder de requisição, né, e tem um corpo ali, são instituições realmente com membros que passaram no concurso público dificílimo, então
A gente já pressupõe, já parte do pressuposto, o cara é inteligente pra caramba. Tem, muitas vezes, não sempre, tá? Depende do estado. Uma equipe, uma assessoria muito forte. E nós temos, de outro lado, às vezes, um advogado que não tem esse suporte. Né? Então, assim, já tem uma relação de desigualdade. Tirando possíveis críticas, gente, tá? E aí, não vem ao caso, velho, mas tem muitas críticas que são feitas com relação à relação, que é muito natural, tá? Pelo formato que se tem hoje do júri, dos jurados com o promotor. Porque o advogado, né, ele quando vai fazer, muitas vezes, ele comparece, né, ao plenário uma vez por sessão. E o promotor, geralmente é o promotor natural, tá todo dia. Então, e são promotores, gente, o Ministério Público, tá? Os membros são éticos, né? São pessoas corretas, inteligentes. Então, a gente simpatiza pelo indivíduo. A gente confia nele. Ele está falando, a gente confia. Mas é claro, os jurados sempre estão sujeitos a erros. Estou falando do julgamento propriamente dito. Então, essa relação, no Tribunal do Júri, por exemplo, talvez pode representar isso aí, Léo, é tema para artigo, é tema para discussão mesmo, para pegar fogo. Mas o que eu estou dizendo, os garantistas, eles realmente reclamam, e eu acho que tem certa razão, realmente, às vezes, botar o assistente de acusação junto com o promotor, porque o promotor, gente, ele não tem interesse pessoal nenhum processo. Tá? O processo bate na mesa dele, ele vai dar o melhor de si para resolver o processo, para estudar o processo, mas ele não tem nada contra o indivíduo, o que está sendo processado. Né? Ele está estudando aquele processo porque ele está naquele cargo naquele momento. Se ele não estivesse em outra promotoria, ele não estaria estudando aquele processo. É diferente do advogado, que a partir do momento que cai na mesa do escritório dele, ele tem que conhecer ali, né, folha por folha, porque é o processo do escritório dele. Ele escolheu aquele processo. O advogado, né, a partir do momento que ele aceita o encargo ali, né, da defesa, da acusação, ele aceita aquele trabalho. E nessa perspectiva, realmente é um processo assim que o advogado vai acordar e dormir pensando naquele processo. E aí, junto ao promotor, com esse poder que o promotor tem, né, que a Constituição devidamente dá ao promotor de justiça, e por toda a estrutura que ele possui, pela inteligência, intelecto que ele possui, mais um advogado, contra um advogado de defesa. Então, assim, eu entendo os garantistas, porque realmente na prática é pesado, mas é aquilo, né? É aquilo. São ponderações que se fazem em determinados momentos. Igual quando a gente conversa sobre a legitimidade do Ministério Público para requerer o valor de fixação de indenização em favor do vitimado, aí tem aquela discussão, né? Pô, mas não é interesse privado, dependendo do bem jurídico? Pô, vamos supor que é um roubo, um furto. Pô, o patrimônio é próprio. O promotor não tem interesse patrimonial acima disso, ele tem interesse na persecução da pena. Mas, com relação à indenização mínima, não. Aí tem que ser o assistente de acusação que tem que fazer isso, né? Não o promotor. Aí sim entra o entendimento. Ó, nós estamos lidando com um indivíduo que foi marginalizado aí durante muitos anos, né? Ele não tem esse poder, esse acesso à justiça. O promotor, como um promotor de justiça, isso aí eu extraí do seu livro, inclusive, ele teria sim a legitimidade para requerer esse valor. Então, assim, são discussões complexas que a gente começa a construir a partir da ciência. Você falou uma coisa interessante aí, Anderson. Eu até olhei aqui rapidinho, consultei aqui rapidinho. Eu vou sugerir vocês aí depois pesquisarem em casa, ou no Google, quer dizer, tem 2 resoluções da ONU que tratam de vítimas, gente. E o judiciário brasileiro não leva isso em conta. Eu fico impressionado. Para alguns assuntos, o judiciário leva em conta a resolução da ONU. Para assuntos das vítimas, o judiciário brasileiro simplesmente ignora. E olha, antes, no mesmo sentido que você falou aí, a beleza de uma dessas 2 resoluções da ONU são as resoluções 4034 e 60.147. Tem uma delas, eu acho que é 4034, que ela fala que a vítima tem que ser respeitada sem desrespeitar o acusado. Então é interessante isso, né? A própria resolução da ONU também não está defendendo um autoritarismo da vítima na vítima criminal. Em algum momento vai ter que equacionar alguma coisa, mas tem que respeitar o direito de cada um. Então é bem interessante, vou passar aqui depois há 2 resoluções da ONU que simplesmente o Brasil não querem saber. Agora, quando é interesse dos outros, aí os tribunais superiores são mestres de citar documentos internacionais. Inclusive, o Anderson, eu estava conversando com um outro professor aí, ele falou comigo que tem diversas condenações
ao Estado brasileiro nos mecanismos de direito internacional, porque o Brasil não protege as vítimas. Entendeu? Achei isso é bem interessante. Esse é um tema que eu vou tratar muito nos próximos 3, 4 anos. A questão do direito internacional e a questão da proteção das vítimas. A gente vai tratar muito disso daqui para frente. Porque não Sim, pode ser. Porque quando interessa, eles citam o direito internacional. Agora, quando é da vítima, ninguém lembra, né? Aí, não, peraí. cara, É o é direito mesmo. uma resistência muito forte que existe, e eu não digo, é cultura, né? É cultura. Eu muitas vezes já fui questionado e por juristas, né? Olha, vocês aí, né? Vocês só escrevem sobre o garantismo, né? E, e coisa aí com relação à vitimologia, porque a gente tem essa cultura aí. E eu não estou falando que é errado, não, que é uma realidade. Igual eu falei, né? Eu gosto de sempre dar os dois lados da moeda. Eu falei sobre uma realidade do Tribunal do Júri, que é uma realidade, tá? Não estou falando que é bom ou ruim, estou dando uma realidade, mas do outro lado também, nós temos uma defesa que está dia e noite estudando o mesmo processo, que o promotor muitas vezes não tem essa oportunidade de estar ali a semana inteira vendo o mesmo processo para chegar no plenário com tudo ali, né, forte para lançar para os 7 jurados. Então, assim, são os dois lados da moeda, né? Então, tem que se sopesar. E o ofendido vai ficar como nessa situação? Igual você falou do júri lá, como é que fica? Vai ficar desamparado? Outro fato, antes, não sei se você concorda também, acho que no seu livro você comenta. Não dá para entender que a Constituição Federal de 88 existe o artigo 245 da Constituição que fala que é para se criar o Fundo de Compensação de Vítimas de Crimes Violentos, e esse fundo é para ajudar as pessoas pobres. E 31 anos depois que a Constituição foi sancionada, não aparece um governo para ter interesse político de regulamentar e efetivar esse fundo. E aí eu fico pensando antes, já passou o governo de esquerda, já passou, tem governo de direita aí, já passou o governo de centro. Quem que vai regulamentar isso? Não é possível, porque todo mundo. E agora, com essa crise do Covid, eu acho que podemos esquecer que vai ficar mais 30 anos, porque eles não vão querer regulamentar isso. Porque, na verdade, eles veem isso como despesa. Mas eu te falo, há uma ordem, há um mandamento constitucional de 88 do legislador constituinte de que se crie o fundo de compensação. E está lá, tem 31 anos e ninguém, como é que fala, entra governo, sai governo, e eles não efetivam esse fundo, que agora não vai sair mesmo, né? Com essa crise que nós estamos vivendo. O que você acha disso aí? Saiu o som? Tá ouvindo, não? Sobre o antes está voltando, sobre o artigo 245 da Constituição Federal, que fala da criação do Fundo de Compensação de Vítimas de Crimes Violentos. Dá uma olhada depois no Google aí. E também eu queria passar para vocês aqui, enquanto o antes está voltando, eu vou passar aqui para vocês o número das duas resoluções da ONU. A resolução 4034. Antes, pode continuar. Eu estou anotando aqui as resoluções da ONU. Léo, mas esse é um ponto, eu acho, crucial, crucial. Porque, gente, né, já vou antecipar aqui, diante de todos esses problemas com relação à vitimologia, qual é a luz do fim do túnel? O que a teoria vitimológica acredita, dentre outras várias possibilidades, né, para se restaurar os bens jurídicos? É indenização, responsabilidade civil que está na Constituição. Porque, tudo bem, muitas vezes, o dinheiro, tô falando de dinheiro mesmo, o dinheiro não vai trazer de volta aquele bem jurídico que foi violado, mas vai amenizar pelo menos. É um direito que se cria, né? Não é nada perverso, né? Que muita gente fala, a gente fala em dinheiro, a gente pensa em algo torpe, não. É direito. Então, e nesse segmento, né, eu sempre gosto de reafirmar que o direito penal ele é visto muitas vezes pelo legislador, pelos políticos, como, como se fosse um analgésico. Porque um crime, uma infração penal, ela provoca uma ferida no indivíduo, na sociedade, que sofre junto com o indivíduo. E nós temos que começar a pegar os conceitos do que é um remédio, dos remédios, o que é um analgésico, o que é um antibiótico, o que é um anti-inflamatório. Porque os políticos vêm, a sociedade vai junto, e quando acontece um fato que tem clamor público, eles querem enrijecimento da lei penal,
querem que o Estado responda com mais rigor, com mais pena, com mais retribuição, com mais prevenção geral negativa, porque eles acreditam que o direito penal ele vai ter esse papel de... E realmente, gente, uma lei mais grave, ela estanca a dor naquele momento da sociedade. Só que ela não vai reparar aquela ferida, né? Vai continuar aberta aquela ferida causada pelo crime. Então, leis mais severas, simplesmente por si só, não vão resolver. Se fosse assim, Lélio, a Lei Maria da Penha já teria resolvido o problema da violência contra a mulher, que a gente vê que é um buraco muito mais embaixo, é questão cultural, eu sempre falei cultural mesmo. Enquanto os núcleos, a família é o menor, é o principal núcleo da sociedade, né? O menor núcleo que a gente tem ali de uma organização, é o menor núcleo político. E enquanto a gente não tiver uma mudança dentro das residências, e aí vão para as escolas, vão para toda a comunidade, né? A toda a assistência psicológica de saúde, não adianta botar lei penal, não adianta botar pena mais alta, porque vão continuar delinquindo. Então, o que a gente precisa? O analgésico é importante? Cara, sim, é importante, tá? Igual eu falei com vocês, pena privativa de liberdade é o mal necessário hoje. Porque eu não acho que é o ideal? Porque da forma que se apresenta hoje, tá? Eu estou falando aqui de forma muito generalizada, posso estar sendo injusto com algum presídio, né? Com alguns sistemas aí que realmente atendam a finalidade da lei, mas passam a ser meramente castigo. E aí não faz sentido, é meramente analgésico para a sociedade, porque neutraliza os agressores, mas não resolve o problema. E aí, Lélio, nesse sentido, né, eu gostaria de dar esse posicionamento, porque eu progrido e falo agora do Fundo Nacional. Porque, beleza, olha, a gente estuda, a gente escreve aqui, o legislador vai positiva, o promotor, ele pensa no artigo, vamos aplicar, porque, ó, por exemplo, indenização mínima, artigo 387, inciso 4 do CPP, está desde 2008 positivado. É realidade hoje? Não. Não, não é realidade. Ó, só que você falou isso aí, eu fico pasmo como que a cada momento aparece uma jurisprudência botando mais dificuldade para a vítima ter acesso a essa indenização, como que é o nome dela mesmo? É indenização mínima, né? Mínima, mínima. Mínima. E, Tipo assim, a lei não fala que tem que estar na denúncia, tem jurisprudência que fala que tem que colocar na denúncia. A lei não fala que a vítima tem que pedir, já tem jurisprudência falando. É assim, toda hora vem uma decisão de um tribunal superior limitando o direito de vítimas criminais no Brasil. Eu fico de bobeira. Já é difícil, porque não tem o procedimento, realmente é difícil, né? Não tem uma cultura disso. Mas toda hora vem uma decisão de um tribunal superior limitando, ou melhor, ferrando o direito das vítimas no Brasil. Infelizmente, mas aí, eu não Léo, gosto dessa palavra, não, mas aí você pensa, a gente passou por tudo isso, a gente lutou, a gente sofreu, a gente escreveu, né? Esses livros que não são fáceis de se escrever, a gente conseguiu a positivação, aí a gente partiu para o segundo plano, que é a mudança cultural dos juristas. Aí vem os delegados, se preocupam com isso, com esse instituto da indenização já em âmbito da delegacia, que não está positivado, tá? O delegado tem que se reinventar. Não tem nada na delegacia hoje que ordena que ele trabalhe nesse sentido. Hoje o delegado simplesmente, né, a princípio, tá, falando de forma muito pura, ele tem que colher os indícios de autoria, prova de materialidade, e ali, né, de certa forma, dar um amparo ao ofendido, mas ele não tem a obrigação de apurar, de provocar o indivíduo para dizer sobre o dano. Beleza, a gente passou por tudo isso, velho. O promotor pediu, o juiz aplicou, transitou em julgado a sentença penal condenatória com valor de indenização mínima. Maravilha, a lei está sendo aplicada, né? A vítima está sendo ali realmente, né, recebendo o devido tratamento, o devido protagonismo. Vamos executar isso aí. E eu fiz um estudo que eu publiquei num livro, né, que a gente publicou lá na USP de Eduardo Ribeirão. Saad nisso. Exatamente, do Eu Hatsag. tenho, eu tenho esse artigo seu. Então, e aí, Lélio, nessa altura, né, lá do campeonato, só um minutinho aqui, a gente chega nesse final e eu publiquei nesse artigo, eu falei o seguinte, olha, eu fiz um estudo lá com base acho que um dado do DEPEN, e eu verifiquei que 98 ou quase 99% da população carcerária brasileira
não tem ensino superior. Então você pensa, se o negócio está difícil no Brasil, para quem tem ensino superior, imagina para quem não tem. Aí a gente pega ali no grau dos 80% para baixo, não tem ensino fundamental. O que a gente deduz disso? A população carcerária é pobre. Então, se a população carcerária é pobre, é a população carcerária que praticou as infrações penais, como que ela vai reparar? E a gente tem um problema, Léo, da questão da insolvência, né? Beleza, a gente nadou e morreu na praia. Quem resolveria isso? Como que é na Europa, né? Que a gente fez, a gente trouxe estudo. Como que é na Europa? Na Europa é o seguinte, o Estado, por vários motivos, né? Por vários motivos, ele tem responsabilidade sobre aquele crime que foi praticado, porque tem até, né, uma teoria da co-culpabilidade do Estado aqui no Brasil que não cola por nada. Mas na Europa, de certa forma, eles dão sim razão à co-culpabilidade do Estado. Porque o indivíduo está delinquindo porque o Estado foi ineficiente na educação e no oferecimento, né, dos direitos sociais para que ele pudesse viver numa vida sem delinquir. Então o Estado ele assume essa responsabilidade lá na Europa. Você falou algo interessante aí, que eu quero, algo interessante que eu quero falar para vocês. Na Europa, a vítima é estudada e é tratada com mais respeito que no Brasil. Primeiro, que a sede da Sociedade Mundial de Vitimologia é lá na Europa. Segundo, a comunidade europeia preocupa com a vítima. Ela cobra dos Estados-membros, olha, como é que está a legislação de vocês aí? Está respeitando as vítimas criminais também? E isso a gente não vê no Brasil. Para você ter ideia, Anderson, quero mostrar para vocês também. Esse aqui é um livro, um manual de vitimologia do Dormer, do William Dormer e do Stephen Lab. Ele tem aqui, ó, uma tabela, eu vou mostrar para vocês, dos custos do crime para as vítimas. Só para vocês terem ideia, aqui tem 21 itens. O que a vítima arca de prejuízo? Olha, perdas diretas de propriedade, perdas de seguro, despesas com médico, despesas médicas, despesas com psicólogo, custos não reembolsados de seguro. É tipo a franquia, né? A franquia, às vezes, é tipo a franquia. Despesas que você tem. Ué, você tem que pegar, às vezes, ônibus para ir lá para a delegacia. Perda de dia do trabalho. Quando é estudante, perda de dia na escola. Vem aqui. Aí vem para a família da vítima, né? Morte, custos como perda na qualidade de vida por causa do crime. Funerais. Gente, isso aqui no Brasil, o judiciário não leva em conta nada disso na hora que vai julgar nenhum crime. E lá, ó, tudo está sendo pesquisado. E outra coisa, antes, um problema nosso, nós temos aqui no Brasil. Nada no Brasil que envolve a vítima criminal é medido. Então, se não é medido, a gente não consegue produzir pesquisas e publicar para isso aqui ser juntado nos processos, para ser levado em conta. Então, por quê? Porque não há espaço para a vítima. Então, que você falou a questão da Europa, desculpa estar te interrompendo, eu conversei, inclusive vai estar com a gente em breve aí, participando de projetos com a gente, uma amiga nossa, a doutora Aline Pedra. Eu participei de uma live dela agora, 5 horas, ela está lá em Ankara, na Turquia. Ela é vitimóloga. Ela é mestre, doutor e pós-doutor em criminologia. E a especialidade dela é vítima. Ela está morando na Europa, porque lá ela tem mais espaço que aqui. Então, vamos como é que fala a outra coisa. O Tiago Rodrigues, você acabou de colocar aqui, o professor Tiago Rodrigues, parceiro nosso, mestre lá na Milton Campos. Eu até cito no meu artigo aqui, o Anderson, eu não sei se isso acontece em Vitória, mas durante o ano de 2018, 2019, nesse artigo meu que está aqui no livro do Alvino, que é esse que eu cito você, eu comento sobre a vitimização secundária. Aqui no Brasil é uma coisa escandalosa. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho vários depoimentos de vítimas que contaram que ficaram 8, 10 ou 12 horas por conta da polícia para fazer. Do tempo que ela é assaltada, chama a PM vai lá, atua.
vai na unidade da PM ali, não, peraí, vamos fazer o REDS aqui. Tem que ir para a delegacia de polícia. Aí vai na delegacia de polícia, peraí, tá com pouca gente aqui. Vamos fazer o APF. Vai ouvir, mas peraí, tem outros APF na fila já. Anderson, tem casos aqui que eu perguntei, se eu entrar no fórum amanhã e perguntar de novo, vai falar de novo a mesma coisa. Vítima falando que ficou 8, 10 ou 12 horas por conta do Estado. Sabe o que elas falam? Ô, Lélio, nunca mais eu vou chamar a polícia, só vou chamar a polícia quando não tiver jeito. Porque às vezes teve uma que falou comigo assim, ô, Lélio, levaram um envelope com um documento meu, e eu fui cair na emergência chamar a polícia, fiquei 12 horas por conta, de um envelope que não tinha valor nenhum. Então, assim, não sei se acontece isso com o Espírito Santo também, acredito que deve estar acontecendo no Brasil todo, né? O que você acha? Porque veja só, né, no âmbito da Polícia Civil, é, o, Sucateada. o regramento disposto, né, para a Polícia Civil hoje, de uma forma automática, os leva realmente a não ter essa preocupação tão grande com os direitos do vitimado naquele momento, né, que eles querem o seguinte, ó, vamos ser práticos. Eu quero indício de autoria, prova de materialidade, mas isso, né, é um resquício da Idade Média. Porque a vítima, qual é a importância da vítima? A vítima, ela tem que permanecer o quê? Viva para prestar o depoimento, porque a gente tem que ter provas para E aí, condenar. você falou, a vítima serve de testemunha, mais nada para o Estado. A vítima leva Exatamente. ferro. E qual é a outra realidade que nós temos a nível de Brasil? O sucateamento das polícias civis, né? Às vezes não é culpa do delegado de polícia, não é culpa do policial, do investigador que está É trabalhando. culpa da estrutura, não é do policial. O que ele vai Aqui em fazer? Minas mesmo, se eu não estou enganado, tem 40% de vagas na Polícia Civil. Como é que funciona? Uma delegacia que tem que ter 10, a cada 10 policiais tem 6. O pessoal tem que Imagina, tirar férias, tem BH, que plantão e tudo. Né? imagina nível de BH, né? Tá ali o policial com o escrivão, com uns três agentes lá para atender um plantão e chega aquele mundaréu de gente, Um né? monte de EPS, meu tempo. Então, assim, é complicado. Mas a nível de polícia civil, né? É ainda pior a questão da vitimização secundária. Pensa, por exemplo, né? Que hoje nós temos delegacias especializadas, né, de atendimento à mulher, atendimento à criança e adolescente. Imagina antigamente que não tinha isso. Imagina a loucura que era uma mulher vítima de violência sexual se apresentar a uma delegacia, né? Então, assim, mas onde que é a minha maior crítica, né? Que realmente eu acho assim, que a gente tem que mudar para ontem. Vamos pensar no juizado especial criminal. Olha, a Lei 9.099 foi, foi positivada para privilegiar os interesses do ofendido no juizado especial. Então, assim, a Polícia Civil, a vitimização secundária acontece, tá? Ali realmente é um espaço que é propício a isso, mas eu não atribuo essa culpa diretamente aos agentes que estão envolvidos, mas É ao sistema, estrutural. Né? à estrutura, porque muitas vezes eu conheço, né? Eu conheço, pô, vários que estão nessa luta na Polícia Civil e tem assim, essa frustração, porque, pô, eu quero fazer um bom trabalho, eu conheço o indivíduo assim, o cara realmente é bom pra caramba, tem boas intenções, mas fica limitado, porque não tem estrutura. Mas aí, Léo, vamos pensar num espaço que tem uma lei hoje criada a partir de uma luta, perfeito? E, infelizmente, o espaço foi colonizado. O Juizado Especial Criminal. Por quê? O Juizado Especial Criminal, gente, é a oportunidade, e a gente começa a se aproximar da justiça restaurativa, da aproximação entre autor e vítima, e ofendido. É a possibilidade, por exemplo, né? Olha, você deu um tapa na minha cara. Isso aí seria uma via de fato. Você deu um soco no meu olho que ficou uma lesão corporal de natureza leve. A pena não passa 2 anos. O agressor assina um termo circunstanciado. A gente assume o agressor, né, assume o compromisso de ir ao juizado especial, se apresentar ao juiz. E nesse espaço, né, ocorre uma conciliação, uma audiência de conciliação entre autor e vítima. Aí, gente, conciliação é conciliação. Tá? Conciliação não é um negócio de 1 minuto, tem acordo, não tem tchau. Não, não é isso. Conciliação é o seguinte, o que aconteceu, né? E aí vai muito além da nossa capacidade jurídica. A gente tem que ter o apoio da psicologia aí, né? E ninguém nem quer tocar no 59, então vamos falar só daqui. Por quê? São concessão de interesse, né? A gente faz um acordo de interesse mediante concessões recíprocas que se faz.
no âmbito criminal, olha isso. Se a gente resolve o criminal com um acordo, o civil está resolvido, vai cada um para sua casa. E muitas vezes, Léo, o ofendido quer só um pedido de desculpa. Tá? Ele quer saber por que você fez isso comigo. Quero nem dinheiro, quero um pedido de desculpa, quero saber por que você fez isso comigo. Quero entender isso. Porque a partir do momento que você me agrediu, você me ignorou, você se colocou num nível superior a mim. Você me inferiorizou, você me marginalizou. Então, às vezes, o ofendido ele quer voltar àquele patamar através de uma conversa. E o juizado especial dá essa oportunidade. Porém, muitas vezes, não estou falando aqui de todos os poderes judiciários, tá? São várias e várias. Muitas vezes a vara ali do juizado especial É estrutural também. não tá se importando com o conflito Lá, ali entre os vizinhos, lá, que teve na padaria, que teve no trânsito. Ele quer saber o quê? Eu quero produtividade, eu quero menos processo aqui na minha área e eu quero atingir a meta. E aí, gente, não há lei que resolva esse problema da marginalização da vítima. Ela vai continuar sendo sem o devido respaldo. Por quê? Juizado especial, a pena não passa de 2 anos. O que vai acontecer depois? O indivíduo vai ter direito a uma transação penal se ele não fizer o acordo. O que é transação penal? É um acordo com o Ministério Público. Geralmente consiste no pagamento de uma cesta básica para uma instituição de caridade ou um valor aproximado, dependendo da capacidade econômica. Vamos supor que ele já não tenha direito, né, gente? Transação penal só pode se fazer uma vez a cada 5 anos. E ele não tem esse direito. Ah, tudo bem, vai ser condenado. 2 anos, pena restritiva de direitos. E se não tiver direito, regime aberto, que no Brasil é um nada jurídico. Então, enfim, tá aí a minha revolta, né, Lely? E essa revolta... eu vou te falar uma outra coisa aqui, não sei se vocês concordam, vocês estão assistindo aí. Eu sou totalmente contra o pacote anticrime. Pacote anticrime, para mim, não tinha como dar. Pacote anticrime, para mim, não resolve. Ah, porque tem um acordo de não persecução penal. Tá. Quem é reincidente não tem direito ao acordo de não persecução penal. A maioria das pessoas que estão no fórum é reincidente. Ó. A maioria das pessoas que estão lá envolvidas com crime é tudo reincidente, gente. Então, o que acontece? Aí eu te falo. Votaram esse pacote anticrime na rapidez. Fizeram. O Thiago está perguntando em que ponto que eu sou contra. Sou contra tudo. Primeiro que uma lei que é mal feita, foi recheada, retalhada. E outra coisa, não existiram estudos preliminares criminológicos para apontar se ia dar certo ou não as mudanças. E outra coisa, e a grande pergunta que eu faço, nós temos um projeto de lei, o PL 7006 de 2006, que trata da justiça restaurativa no processo penal. Ele está desde 2006 lá no Congresso. Esse PL já voltou, foi arquivado, aí mudou a legislatura, volta de novo o PL, e eu vou te falar uma coisa, ninguém vota esse PL. O que teria poder de mudar a estrutura da justiça nossa? O PL da justiça restaurativa ou esse pacote anticrime que fizeram aí na correria no final do ano passado e sancionaram isso aí, jogaram aí para conseguir desagradar quase todo mundo, né? Muita gente é contra. Mas eu te falo, não, mas peraí, Léo. Não vem com esse negócio de PL da justiça restaurativa, não, sabe por quê? Isso aí é coisa de bandido, meu amigo. Isso aí vão falar que eu tô do lado de bandido, eu não vou votar nisso, não. Só que eu falo com vocês, a justiça restaurativa é o caminho para a gente resolver os problemas da justiça comum. Não tem jeito. Essa que está lá está falida. Agora, temos que ter coragem de chegar e parar de fazer o quê? Porque o pacote anticrime, para mim, ele vai ter um efeito cosmético. Ele não vai ter um efeito assim estrutural. Agora, vamos adotar a justiça restaurativa? Vamos sentar as pessoas? E outra coisa, a justiça restaurativa, ela busca resgatar o papel da vítima. Só que é o seguinte, deputado e senador, regra geral, Lélio, não vem com isso não. Vão achar que eu estou apoiando bandido. Eu não estou apoiando bandido. Meu amigo, você não está apoiando bandido. Você está trazendo uma nova visão para a justiça criminal. Tá desde 2006, Anderson. Esse PL, de vez em quando eu vou lá, eu entro, arquivado, mandar para a comissão tal, arquivado, desarquivado. Ninguém vota. Então é o seguinte, infelizmente, eu sou contra porque eu acho... O que a vítima ganhou com o pacote anticrime? Não ganhou nada.
Ah, não, porque agora ela vai ser intimada, não sei o que lá. Pô, isso é pouquinho, isso é farelo de pão, cara. Eu quero almoço, eu quero a janta, eu quero participar do banquete da justiça criminal. Como? Colocando a vítima numa situação onde o conflito não é roubado pelo Estado, onde ela vai ter parte também. E o PL da Justiça Restaurativa faria isso. Dá uma pesquisada na internet, hein, no Google, entra lá. Eu vou botar aqui para vocês, é PL 7006 de 2006. Ele é maravilhoso, gente. É perfeito? Não é. Mas é muito melhor que esse pacote anticrime que foi sancionado no final do ano, que ele não vai ter muito efeito. E esse PL 7006 da Justiça Restaurativa teria. Antes, desculpa aí, pode continuar, meu amigo. E eu acho que o contrato dele aqui Não, não o li. professor Tiago fez uma. Professor Tiago Rodrigues, velocidade, ausência de estudo. Ô, Tiago, você é professor da Faminas também, né? Ele vai falar aí. Velocidade, ausência de estudo criminológico, fórmula perfeita para legislatura equivocada. Isso aí é um fera. Um dos melhores advogados de direito penal econômico de Belo Horizonte, gente. Doutor Tiago Rodrigues. Vai lá, você que é o dono da festa aí. Conduz aí. Mas é isso aí, Léo, né? Porque muitas vezes se confunde justiça restaurativa com impunidade. E estão muito enganados, né? Justiça restaurativa não é impunidade. Justiça restaurativa não se pode nem falar também em punição, mas é resolver o conflito de um modo inteligente, né? Que não, quando a gente fala em justiça restaurativa, é responsabilizar. Porque, pensa hoje, porque o pacote de crime, né? Eu tenho ressalvas e, apesar de hoje, né, eu não ser favorável ao aumento de penas na sociedade, porque, por aquilo que eu te falei, né? Do efeito analgésico, isso aqui é Brasil. O Brasil não dá conta do sistema penitenciário, não dá conta. E o sistema penitenciário, porque beleza, a progressão de regimes ficou muito mais grave, mas tem que entender que os presídios vão ficar superlotados. E vai resolver alguma coisa? Por exemplo, se o legislador falar vamos aumentar as penas, mas vamos tornar os presídios um ambiente saudável para que os processos de prevenção sejam realizados. Aí pode ser até que eu compreenda, né, o sentido. Mas para mim, não, assim, na realidade que temos hoje, é um discurso populista, né, realmente que se faz aí e se utiliza do direito penal, que o direito penal é muito bem utilizado para isso, né? Porque vende. Se a gente faz algumas pesquisas aqui ao longo do Brasil, nós cientistas ficamos um pouco assustados, mas o senso comum não fica. Eles entendem o seguinte, ó, realmente tem que ter, né, determinadas penas, né, determinados caráteres aí, né, de morte perpétua, cruéis, porque eles veem o criminoso como algo muito distante. E quando chega alguma proposta realmente que a gente tenta importar para o Brasil, para talvez dar um sentido a esse sistema retributivo que hoje está falido, tem muita resistência legislativa porque eles não querem perder voto. Mas é claro, né, eu sou do ponto de vista eu tento ser o máximo sensato e com os pés no chão. Isso aqui é Brasil, tá? Isso aqui é Brasil e nós não podemos nos comparar a países como Canadá, Bélgica, Nova Zelândia, que é o berço da justiça restaurativa. Mas nós também não podemos ignorar o instituto. Nós temos que importar, mas de uma maneira que funcione no Brasil. Perfeito? Ô, E eu não sei, vários exemplos para isso. você falou de presídios aí. A gente vive uma situação assim bem complicada no Brasil, né? Porque a própria Suprema Corte do Brasil decretou estado de coisas inconstitucionais, né, na questão dos presídios nossos, que é uma situação do direito constitucional que ela é quando se reconhece um quadro de violação generalizado e sistêmico de direitos fundamentais. E olha, poxa, peraí, a Suprema Corte Brasileira entendeu isso? E aí? Não mudou de lá para cá. É tipo assim, a gente fica meio estarrecido, assim, como estado de coisas inconstitucional. Como que isso acontece? Então, assim, o réu está em situação difícil? Tá. Muita coisa tá. Agora a vítima tá pior ainda. A vítima, igual eu falei, gente, vai ter dificuldade. Ó, por exemplo, não sei se está acontecendo em Espírito Santo, mas Minas Gerais, por causa da crise financeira, está cortando um monte de iniciativa aí social que envolve sistema prisional. Ou seja, daqui a um tempo é prisão, sistema, daqui a um tempo
Em algum momento, a resposta em Minas Gerais vai ser só uma, cadeia. Não vai ter mais nada. Tá cortando verba para... Tá ligado que não tem dinheiro, não deve ter dinheiro mesmo, né? Aí eu te falo, vai ser só cadeia. Então, aí que o preso não vai ressocializar, porque como você falou, eu já entrei com ação para fechar presídio. Eu já entrei com ação para tentar presídio. Depois que eu entrei, que eu pensei assim, nossa, eu devia ter entrado antes. Tipo assim, você fica assim. Porque é o seguinte, a situação realmente. Agora, o Brasil tem o estado de coisas inconstitucional, o Supremo já falou que o nosso sistema prisional está assim, e não acontece nada. É difícil demais. Vai lá, chefe, continua aí, que você que está comandando a noite aí. Então, Olélio, aquela pergunta que você fez, né, na descrição da live, se é mito ou realidade, é uma realidade. Né? É uma realidade escancarada, né? Escancarada. E a gente sistematiza isso através aqui de doutrinas, né, para tentar sistematizar, né, operacionalizar, criar um método científico para que a gente compreenda e possa construir institutos que deem sentido a esse sistema criminal. E, repito, o nosso sistema penal tem que ser aperfeiçoado em favor do ofendido, em compasso com os direitos e garantias fundamentais do réu, do acusado. E eles têm que estar em par de igualdade, e hoje não estão. Infelizmente, não estão. Por quê? A vítima sequer tem os seus direitos positivados. E o réu, apesar de positivados, na realidade, aí não é o campo da nossa discussão aqui, né? Teria que ser um outro tempo para discutir isso. Sim. Mas no campo formal, o réu está realmente ali com seus direitos previstos na Constituição, no próprio CPP. No ponto de vista da realidade, aí a gente tem que começar a olhar para o Supremo, né? Superior para o STJ, para ver se realmente é ou não é, para a realidade dos fóruns, dos tribunais de justiça. Então, por isso que eu me abstenho aqui de entrar nesse ponto. Então, por isso que a gente tem essa luta e é uma realidade. É realidade, gente. Não é mito, tá? É realidade. A vítima criminal realmente não tem o devido respeito, o devido papel, o devido lugar que deveria, através da Constituição, através da história, através da própria dignidade, né, do ser humano. Se fala muito da dignidade do ser humano, né? Mas nesse papel, quando vê, pô, o ser humano. E aquilo, gente, Valério, eu sempre quando eu começo uma aula de vitimologia, e vários aqui já devem, talvez tenham ouvido, né? Se já tiveram essa aula comigo, geralmente quando eu dou em posse, eu começo com uma pergunta. Quem aqui já foi vítima de um crime, sim ou não? Vocês aí, já cometeram um crime? Porque assim, a gente tem uma diferença entre esses dois pontos. Porque, veja só, olha, no crime, muitas vezes a gente pratica sem nem saber que está praticando, né? E muitas vezes de modo inconsciente. Aí já é até um estudo criminológico lá sobre o autor. Mas, na maioria das vezes, o autor do fato do ilícito penal, por motivos diversos, até de natureza sociológica, ele escolhe praticar a infração penal. Olha, eu tenho aqui o meu livre-arbítrio. E, principalmente, né, você que é um promotor de justiça, né, um professor, eu que sou um advogado e professor, nós temos hoje uma carga intelectual que a gente trouxe aí desde a nossa infância, que a gente estudou. Hoje, a gente tem uma capacidade de se autodeterminar do ponto de vista intelectual. Então, vou te fazer um comparativo. Se a gente pratica um crime e um indivíduo que é marginalizado lá numa comunidade carente, né, que cresceu sem o devido estudo, cresceu vendo o tráfico na sua porta, vendo violência doméstica no seu lar ou com os vizinhos, viveu se debruçando, né, tropeçando em cadáveres, vítimas do tráfico ali na comunidade. Muitas vezes o grau de reprovabilidade sobre nós é imensamente maior sobre um indivíduo desse. Não estou falando que esse indivíduo não deve ser responsabilizado criminalmente. Deve sim, porque ele está prejudicando bens jurídicos alheios. Só que, se por acaso condenados, a nossa pena tem que ser astronomicamente maior no grau da culpabilidade. Então, primeiro ponto, É o a que gente falam, né, pode. da co-culpabilidade às avessas, né? Sim, sim, Não estão falando isso? sim, sim. E mas eu digo o seguinte, quando a gente escolhe, a gente pode escolher praticar o crime, mas vítima, não. Inclusive em sala de aula eu brinco, né? Eu fico torcendo para não acontecer, né? Que a gente fica jogando pro mundo aí, acontece. Ó, gente, pode ser que a gente esteja aqui em sala de aula
e entre uma pessoa aqui e desça tiro em todo mundo. Ou a gente está aqui se dirigindo ao estacionamento e alguém vai subtrair nosso celular, subtrair nosso veículo, né? Ou, pô, estamos aqui, né, numa comunidade fraterna aqui em sala de aula, ou aqui na nossa vizinhança, e a gente sofre violações à nossa honra. Então, qual é a lição de tudo? Vitimado, a gente nunca sabe quando vai ser, a gente não escolhe. Autor de infração penal, algumas vezes sim a gente escolhe, na maioria delas, nem sempre, mas vitimado nunca a gente escolhe. E quando você escolhe ser vítima, você não é vítima, do ponto de vista do direito penal, né? Porque você consentiu com o seu bem jurídico desde que seja disponível. Então, a vitimologia, ele tem esse aspecto de ir além do ponto de vista jurídico. Por isso que ela me fascina tanto. Porque aquele cidadão comum que é leigo, ele tem que ter interesse também na vitimologia, porque isso aí vai para a vida dele mesmo no dia a dia, né? Na sua convivência em sociedade. Realmente, o ideal, né, seria que todos os brasileiros fizessem um curso de direito, né? Tivessem a cadeira lá de direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, mas como é algo involuntário que a gente se depara sem nem esperar, sem nem saber quando vai acontecer, então se chega, né, a essa necessidade, né, de dar a devida importância à ciência vitimológica. Eu já encerrando a minha parte aqui, e eu vou voltar para você fazer as considerações finais, eu concordo totalmente com você. E a criminologia, para mim, ela aponta isso porque a vitimização primária, que é aquela violência que a vítima tem, essa, de repente, é difícil evitar. Mas a vitimização secundária, que é esse sofrimento da vítima procurar a ajuda do Estado, encontrar lá o Estado sucateado, a mulher procura agora tem as delegacias da violência doméstica que estão mais estruturadas, mas isso eu acho o fim do mundo. E embora seja uma situação muito difícil no Brasil, igual eu apontei que nos Estados Unidos eles medem tudo, mas lá também, se você pegar, eu quero mostrar para vocês esse livro aqui, ó. Eu quero mostrar esse livro aqui, é um outro livro de vitimologia que eu estou lendo também. Ele comenta que a vitimização secundária é algo fortíssimo nos Estados Unidos e que eles têm que lutar permanentemente para também não ter lá. Então não é um problema só do Brasil. A falta de estrutura da polícia não é problema só do Brasil, mas que afeta também o réu, a sociedade e as vítimas, afeta também. Então, qual que é a minha colocação final? E já voltando a palavra para você, Anderson. A vitimização secundária é o que me leva a crer que a vítima está abandonada no Brasil, porque não há um investimento do Estado para se tentar, e da cultura das pessoas para tentar se mudar isso aí. Tá bom? Pois é, e eu pego o gancho aí, né, para fazer minhas considerações finais, e porque eu bato tanto na cultura política, cultura social, porque a gente tem a vitimização primária, tá, que a gente trata aqui, né, no manual, que é o sujeito imediato, né, aquela violação imediata, deu um tapa na cara, vitimização primária, fui vítima. E aí eu vou procurar a delegacia, o Ministério Público, e a gente pode sofrer ali uma vitimização secundária, né? Uma sobrevitimização, uma revitimização, que são os sinônimos aí. E olha só que triste e que interessante ao mesmo tempo do ponto de vista da ciência, né? Que a gente estuda, a gente começa a ficar instigado. Existe a vitimização terciária, que é quando a pessoa que é vítima, ela é, né, discriminada pela sua própria comunidade, né? Pô, aquela pessoa ali, ele foi estuprado por um homem, aquela mulher foi estuprada, né? E, enfim, de certa forma não é mais aceita no seu meio social por algumas convicções pessoais daqueles seus semelhantes. E acontece. Então, muitas vezes o vitimado ele sofre. E olha só, Lélio, eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava vivendo minha vida numa boa, eu estava aqui exercendo meus direitos, respeitando meus semelhantes. Eu sofro a primeira violação, não recebo a devida atenção e ainda sou rejeitado em terceiro momento pelo meu ciclo social. Então, é algo que realmente não adianta, tá? A gente tá aqui. Isso, Anderson, que você está falando acontece mesmo. Você já deve ter visto falar que aquela pessoa é problemática, aquela vítima é problemática, sempre está se envolvendo, sempre é vítima de crime. Tipo assim, olha, peraí. Ela é vítima e ainda vai, tipo assim, ainda vem com aquela, tipo assim, aquele etiquetamento de ser problemática.
Olha pra você ver que ela é abandonada pelos parentes, às vezes, abandonada pelos amigos. Isso pode acontecer, isso acontece mais do que a gente imagina. Sim, sim. E então a gente não adianta, né? A gente está aqui realmente, né, fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Aquele passarinho na floresta. Então a gente está no estágio hoje, aqui no Brasil, infelizmente, no nível ainda prematuro, tá? Que a gente trabalha hoje aqui escrevendo, construindo normas, e nós já temos algumas normas, e por que eu falo com tanta convicção? Porque nós temos uma lei de 2008 que realmente trouxe uma grande alteração para a vítima ali, que está longe do ideal, mas, pô, já é muito bom, né? Já é muito bom, que não funciona. E ainda que funcionasse, velho, ainda que a gente nade ali, né? Estou falando da indenização mínima. Vamos lá, 387, estamos nadando. Aquela luta para conseguir a fixação. Fixou. Isso aqui é Brasil. Os infratores são, em sua maioria, pobres, não tem de onde tirar dinheiro. E o Estado não regulamentou o Fundo Nacional de Proteção às Vítimas de Crimes. Portanto, o vitimado, ainda que lute bastante, não vai ter o seu direito à indenização ali, de certa forma, satisfeito. Eu acho interessante aqui, só um momento, velho, é, temos aqui, a Rai comentou, no meu ponto de vista, ambas as Sim. partes de conjugados, a vítima aqui fora e o réu dentro do presídio. E eu não sei se foi, se ela leu, né, o meu livro, e eu falo da vitimização terciária do ponto de vista ao agressor e ao ofendido. Por quê? Principalmente com mulheres que são presas, elas são esquecidas nos presídios pela família, ficam sem afeto, e aí os efeitos do cárcere, que já não são, né, ali, mil maravilhas, né, gente? E é importante se deixar claro. Teoria da pena brasileira é mista, né? E tem algumas finalidades, dentre elas retribuição. Presídio, ele é criado no Brasil também para castigar, mas eu falo também, não somente. Esse que é o ponto. Um presídio não pode ser um espaço de crueldade, de simplesmente retribuição, mas ele também existe para isso. E aí nós temos que trabalhar os interesses, as finalidades preventivas para fazer sentido esse sistema retributivo, essa teoria da pena que a gente trabalha, né, com presídios humanizados, com realmente com aquele efeito da ressocialização sendo efetivado. Então, a vitimização ela tem esses três, né, essas três vertentes, né, e ela se realiza para fora. E, Lélio, eu fico assim, eu me sinto realmente muito feliz, né, de cada vez mais a gente se unir, né, os autores da vitimologia, para debater isso. Eu vejo, hoje eu consegui ver aqui, né, nessa live, apesar de ter caído muito no início, muitos alunos meus que se encantam com a vitimologia, não era assim na minha época, tá? E eu digo mais, tá? O próprio direito penal, como um todo, pô, igual eu falei, eu tô com meus cabelos brancos aqui, mas eu não sou tão velho assim. Eu iniciei meu curso de graduação em 2008. E de uma turma de 50 alunos, né? Se tem algum colega meu aqui, aqui nessa conversa, eles serão testemunhas. Na segunda fase da prova da OAB, eu fui o único que fiz em penal. O direito, a advocacia criminal naquela época, não só a advocacia criminal, o criminal, né? O penal, o processo penal, era muito mal visto, né? Por muitas pessoas, não era valorizado. E pós-Lava Jato, começaram a surgir os crimes de colarinho branco, que se tornou bonito, né? Se tornou grife. E é claro, foi não só isso, mas muita gente abriu os olhos para isso, porque se tornou algo socialmente mais aceitável, né? Que a gente entra naquela questão do Edward Sanders, né? Dos criminosos de colarinho branco, que são aceitos socialmente por nós. E a gente vai além, né? É um esforço de muitas pessoas, como você, como meus professores que foram, que é a minha missão que eu levo hoje, né, para a academia, de realmente levar essa essência para os alunos do que é realmente o direito penal, as ciências criminais, e aí surge um outro desafio que é a vitimologia. Porque, Lélio, o direito penal ele encanta muito no início, né? Porque ele encanta tanto, ele causa aquela curiosidade. Olha, vou ter minha primeira aula de direito penal na faculdade. E eu vou ver ou assistir um júri, aquela adrenalina, né? Porque é manchete, né? Porque mexe com a sociedade, é prisão, é liberdade, é Pontos. percepção da liberdade. Vai cair a live, mas a gente volta para você encerrar, tá bom? Só um momentinho.
Até lá, o Instagram, ele encerra com 1 hora. Olha pra você ver, graças a Deus a gente teve problema, voltou, já tá dando 1 hora. Eu vou voltar pra gente fazer o encerramento, então fica tranquilo, tá bom? Vocês voltem, gente. Tá